Sejam bem-vindos a mais um episódio do CCAV Cast, o podcast da contabilidade consultiva ao vivo. E hoje eu estou com um empresário aqui que diz que tem o escritório totalmente remoto, 100% remoto e antes da pandemia, desde 2016. Para a gente ver se isso realmente funciona na prática, eu convido aqui a conversar com a gente o Diego Gonçalves. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra aqui estar podendo conversar com a galera da contabilidade. Diego, e para a gente começar do início essa história, me conta um pouquinho qual que é a sua relação com a contabilidade. Se você sempre teve vontade de trabalhar com a contabilidade ou não, e quando começou de fato o seu negócio contábil? Não gosto de contabilidade. Mas a minha relação com a contabilidade é desde que eu nasci, porque meus pais são contadores, né? Sou filho de contadores, sou sobrinho de contadores, primo de contadores, tem muita contabilidade na minha família, já de gerações, né? Mas eu nunca fui da contabilidade. Eu fui atleta até os 22 anos e um atleta, como qualquer outra profissão, né, depende muito de resultado financeiro, porque o esporte tem carreira curta. Se você não tiver um resultado financeiro positivo, né, você precisa tomar novos rumos. E foi o que aconteceu comigo. E por ser filho de contadores, né, quando eu estava ali numa transição de carreira, sem saber o que fazer, meu pai, né, que era dono da empresa que hoje que eu sucedi junto com a minha irmã e tal, vou contar essa parte, passou por alguns problemas de saúde. Eu nunca gostei de contabilidade, falei que nunca ia trabalhar, falei não, talvez era porque meu pai sempre reclamava muito da profissão, né? Meu pai não gostava muito de ser um contador, foi ocasionalmente por causa também de tios dele e tudo mais, mas foi sempre o nosso ganha-pão, foi assim que a nossa família chegou aonde chegou até aquela parte da nossa vida, né? E aí meu pai ficou doente, eu falei, quer saber, eu vou ajudar. E ali começou a minha história como empreendedor. Então eu gosto de dizer assim, estudei contabilidade depois, porque precisei estudar para fazer a sucessão. E eu costumo dizer que eu não gosto tanto de contabilidade, porque eu gosto do negócio contábil. Então assim, o dia a dia operacional, as apurações tributário, fiscal, contábil, DP, aquilo ali, sinceramente, se fosse para viver daquilo, eu não faria isso. Não assumiria sucessão, eu não iria empreender no mercado. Mas o negócio de contabilidade, ele é muito legal, né? E aí, acho que foi uma época que eu estava me descobrindo, como eu sempre fui atleta, e lidar com pessoas e saber que com a nossa profissão ou com os nossos produtos e serviços, a gente poderia ajudar muita gente, né? E ter aquela reciprocidade, isso daí começou a me instigar, começou a me cansar. E, lógico, o aspecto financeiro. A contabilidade, ela é muito lucrativa. E eu falei, pô, esse negócio dá muito dinheiro. Além de ser legal, além de ajudar muita gente, além de ter um propósito muito verdadeiro, esse negócio dá dinheiro, eu quero fazer isso aqui. Pronto. E eu me descobri como empreendedor na classe. Então foi mais ou menos assim que começou a minha história. É uma empresa de 48 anos, né? Faz 48 anos esse ano, segunda geração. Já não é mais uma empresa familiar, porque a sucessão começou em 2008 para 2009 e ela terminou em 2015. Em 2015 a sucessão já estava feita já. Meu pai já saiu do negócio, transferiu as cotas para mim, para minha irmã e tudo mais. E de lá para cá, como meu pai nunca quis ter sócios, porque ele teve experiências ruins, e eu sempre quis ter, tinha um modelo diferente, eu respeitei até o último dia dele, né, na empresa. Então de lá para cá a gente já fez 2 fusões, já adquirimos carteira, o nome já mudou 2 vezes, já não é mais o nome de antes. Hoje nós somos em 5 sócios, mas já passaram outros sócios, já saíram. Então já não é mais uma empresa familiar, já tem uma sucessão natural. Inclusive um dos sócios já é de partner, né, que cresceu com a gente. E a gente está seguindo aí, né, com produtos e soluções. Então esse é um pouquinho da nossa história e como que eu caí nesse negócio aqui. Mas eu sempre fui atleta. E caiu de paraquedas aí no mundo da contabilidade. Para ajudar. E aí acabei me apaixonando por empreender nesse negócio que eu encontrei alguns propósitos, né, financeiro e de transformação de pessoas mesmo. Legal. E conta um pouquinho pra gente como que foi essa fase da sucessão. Foi um momento mais desafiador para vocês, né? Já que você estava deixando um pouco ali o seu lado mais atleta para entrar nessa área que você até então não gostava tanto por ouvir as reclamações do seu pai? Foi sem dúvida a parte mais desafiadora. Primeiro que era treta sempre, né? Mano, era muita briga. E aí, o grande lance foi o quê? A primeira grande dificuldade, acho que o meu primeiro grande trauma nesse processo sucessório, meu herói morreu. Porque eu comecei a lidar com meu pai profissionalmente,
E aí eu descobri que meu pai tinha defeito, né? Nossa, meu pai é um ser humano comum. Ai, meu Deus do céu. Então, a morte do herói, pra mim, foi uma barreira demorada de ser absolvida. Haja terapia, haja psicanálise, pra entender tudo aquilo. Só que no meio disso tudo, vivendo aquele luto, né? É literalmente a morte do herói. Vivendo aquele luto, eu precisava lidar com meu pai com questões de gerações e com questões de ideologia mesmo, com visão de negócios, né? Meu pai nunca me freou. Ele não era centralizador e nem foi aquele sucedido que segurou muito. Ele foi muito liberal. Então eu nunca tive dificuldade de implantar coisas. Porém, eu batia na curva e ele não avisava que ia ter uma curva ali, né? Então eu vinha em alta velocidade, como ele não me segurava, pode fazer, pode fazer, pode fazer. Aí eu ia lá e puf. Então eu fui aprendendo sozinho. Meu pai não foi meu mentor profissional, porque ele não gostava. Então morre o herói, vive o luto, ele não é meu principal mentor, ele não foi o sucedido. E aí tinha minha irmã no negócio, então assim, foi um período da nossa família muito difícil. A gente brigou muito. Coisas que acontecem que talvez a galera que vai ouvir a gente, que está ouvindo a gente, pode se identificar com sucessão. Empresa familiar, não tem governança. Então, eu vinha descobrir que a renda da nossa família e todo o padrão de vida que nós tínhamos era o faturamento do escritório. Então, se o faturamento era bom, o padrão de vida era legal. Se o faturamento caía, a gente passava por dificuldade. Eu comecei a entender várias coisas que na nossa formação, por que a condição financeira da nossa família sempre teve altos e baixos? Pô, não tinha governança, não tinha gestão. E aí foi uma das primeiras brigas, porque aí eu entro com gestão, porque eu não precisava correr atrás de clientes, não gostava de fazer o negócio, foquei em gestão. Isso daqui vai ser uma empresa, não vai ser um escritório. E a primeira coisa foi fazer um orçamento empresarial, financeiro, olhar para o meu pai e falar, a partir de amanhã você tem salário. Foi a Terceira Guerra Mundial na família. Como assim eu vou ter salário? Meu pai nunca me barrou em nada, mas aí eu mexi no bolso. Não, pai, você vai ter que ter salário. A Roberta vai ter que ter salário, que era minha irmã, e eu vou ter um salário X. E aqui, senão não dá para fazer previsões. Começou a organizar a casa. Comecei a organizar. Só que é óbvio que meu pai não aceitou não ter salário no primeiro mês. Demorou 3 anos para literalmente acontecer o primeiro mês do primeiro salário. Para mostrar que fazia um sentido separar isso. Porque essa transição toda, ele fingia, ele tentava, mas assim, né? Igual fazer regime. A gente faz na segunda e na terça a gente já sai do regime. Então ele fingia que tentava, ou ele tentava às vezes e caía. Então foram períodos difíceis, porque como eu sou muito... Eu tenho uma característica que assim, eu acredito muito nos meus ideais. Eu sou muito... Terapia, né? Gente, façam terapia. Autoconhecimento. Então, eu sou muito convicto das coisas que eu, né, racionalizei, que eu processei. Tá, é isso. Acredito nas minhas visões. Eu defendo... Enquanto você não quebrar uma objeção minha, eu vou quebrando as suas. E se você não me convencer de algo que realmente não é, eu vou ficar com a minha. Cara, eu fui até as... Então, essa minha, não vou dizer autoridade, mas é ser folgado. Eu sou folgado, essa aqui é a verdade. Esse meu jeito de ser folgado, de defender e tal, gerava muita briga. Entendi. Então foram períodos difíceis em casa. E aí como que a briga acabou? A empresa começou a crescer muito. Começou a crescer. Então quando eu comecei a sucessão, o escritório faturava uns 18 mil reais. Eu lembro dos números assim, porque não é porque eu tenho memória fotográfica, mas é que recentemente eu fiz uma palestra no Scale sobre isso. E eu tive que coletar dados. Então faturava uns 18 mil reais e tinha 5 pessoas. 5 pessoas mais meu pai. A empresa começou, isso em 2008, a empresa começou a crescer. Em 2015, que foi o final da sucessão, em 2015, a gente já estava, tipo assim, faturando, sei lá, 70 mil e tinha umas 15 pessoas já no time. A gente reformou o prédio lá, que é do meu pai, o prédio próprio, ampliou e, gastou horrores e, cara, transformou o negócio. Então, por mais... Só que estava sendo cansativo, sabe? Porque tudo era com briga, tudo era sendo folgado, tudo era... Eu vou fazer e pronto, e vocês que ficam bravos, se vocês quisessem, sabe assim, sempre no braço. Isso foi cansando. E aí, em 2015, a gente teve uma briga muito grande, porque assim, começou a ter um problema de liderança dentro do escritório. Eu e minha irmã a gente percebeu que o time se dividiu. Então, imagine. Vamos fazer uma constelação aqui. Eu sou o filho mais novo.
Se bem que agora eu sou do meio, né? Porque meu pai tem a gente tem uma irmãzinha mais novinha, de um outro casamento do meu pai. Eu era o filho mais novo, na época. E minha irmã já tava no negócio desde sempre. Minha irmã sempre trabalhou lá. Tá. A sucessora, por ordem hierárquica, sem voltar na monarquia, que é o filho homem, era minha irmã. Mais velha, já tava no negócio. Eu simplesmente cheguei atropelando. A gente foi entender isso depois, né? Que não foi conversado, não foi verbalizado, a gente não entendeu, né? Faltou as nossas conversas difíceis. Mas eu já cheguei com o meu jeito impetuoso, já assumindo tudo, instinto de liderança, então já trazendo o time, já, sabe? Fui criando o ambiente. Começou a ter problemas de divisão de time, problemas de ego. Minha irmã também começou a se sentir um pouco inferiorizada. A gente teve problemas entre nós, que já foi superado. E aí chegou um dado momento que eu percebi que não dava mais para crescer. Falei, eu cheguei no meu limite físico, mental e até de capacidade profissional, porque, cara, o time tá dividido, a empresa chegou no certo, não dá mais. E aí eu sentei com os dois no final do ano, antes das férias coletivas, e falei, é o seguinte, ou eu viro o geralzão aqui, eu que mando na parada toda, ou eu tô fora. Por quê? Porque se minha irmã não saísse de uma divisão de liderança compartilhada, o time ia ficar dividido. E aí ia ficar aquela coisa que, pô, nem os sócios se entendem. Vocês querem o que de nós? Sim. Precisava ter uma referência única, o líder principal. Né? Entre sociedades tem que ter o que dá o voto de desempate. E aí, não, que não é assim, não, e minha irmã não faz sentido. E meu pai, eu não vou escolher filhos. Ai, nossa. A gente não entrou no acordo, eu falei, então tá bom, eu saio. Aí eles acharam que eu não ia sair. E eu achei que eles não iam deixar eu sair. Uhum. E aí eles não recuaram e eu também não recuei. E aí eu saí. Nossa. E aí a gente voltou de férias coletivas em janeiro. Tivemos uma briga fervorosa, assim. Que eu falei, vocês vão querer que eu saia mesmo? E se eu não mandar, eu não vou sair. Por causa disso. Não faz sentido, vai ter que ser jeito que vai. Então eu vou sair. E aí fui embora, eu falei, eles vão me ligar. E eles nunca me ligaram. E eu falei, eu também não vou voltar. E aí saí. Aí eu fiquei um mês afastado, ali mentindo pra todo mundo, né? Não, eu tô vendo umas coisas. Projetos pessoais. Exatamente. E é isso aí. E aí a gente descobriu que a sucessão estava feita. Por quê? Porque quando a gente foi avisar os clientes da minha saída mesmo, e aí os clientes falaram, pra onde você vai? É você agora. Então, pra onde você for, a gente vai junto. Aí a gente... Aí gerou uma briga, ferrou. Outra briga na família, só que agora de concorrência de cliente. Aí eu falei, não volto. Porque desse jeito eu não faço mais. Vamos resolver assim? Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir uma nova empresa, com uma nova marca, com o meu estilo de liderança, com a minha forma de fazer. Vou pegar os clientes que são adeptos, a gente vai fazer orçamento, vai ter gestão, não sei o quê, eu vou ter salário, tá bom? Vou ver os colaboradores, os funcionários que queiram esse projeto, a gente apresenta, seleciona, e eu monto uma empresa aqui, vocês tocam aí, eu toco aqui, mano. E aí eu presto conta com vocês, e o que sobrar a gente vê o que faz, se divide, se não, vai ter as minhas políticas. E eu falei, pode ficar tranquilo que eu não vou colocar um salário exorbitante, porque esse negócio tem que dar lucro, beleza? Então tá bom, é melhor, porque se a gente ia perder clientes. Porque se eu falo, não vou pegar o cliente do meu pai. E se você não quer, eu vou embora. E não, calma. Né? E aí, nasce uma empresa com uma nova marca e aí começou o trabalho remoto. Porque eu odiava ir pro escritório. Eu trabalhava muito em casa, eu trabalhava de fim de semana, eu sempre trabalhei muito, né? Em projetos, sou muito criativo. E aí, pro escritório, pra mim, era terrível. E a galera sofrendo, trânsito, transporte público, tudo mais. Então, aquilo, como não era bom pra mim, eu não queria pra eles. Foi aí que eu falei, bom, a empresa nova vai nascer como? Remotamente. A gente vai ter uma salinha desse tamanho para se encontrar às vezes. Tecnologia, tudo importado, a gente já não usava mais papel. Escolhemos os clientes também que estavam, né, já engajados nesse projeto, na transformação digital. E ali começou essa segunda empresa, com o nome de New Holder. Só que essa empresa durou um ano. 2016. 2016. 1º de fevereiro de 2016. Um ano depois, fui tomar café na casa da minha irmã, meu pai tava lá e eu olhei o ambiente e falei, né? Vem tomar café aqui. Aí eu, Aí tem.
Aí meu pai que já estava fora do negócio, aí minha irmã falou, meu, eu preciso de ajuda. Que tá acontecendo isso, tal, não tem como vocês me ajudar aqui, você me ajudar aqui. Eu falei, não tem como eu estar em 2 lugares. A única forma de eu ajudar é, eu vou acoplar a operação e volto, junto. Vamos fazer uma corporação aqui. Só que é o seguinte, vai ser assim, assado, e é esse modelo, porque já tem uma cultura lá, a gente tá crescendo pra caramba em 1 ano, já tem um monte de cliente novo. Tá bom, vai ser do seu jeito. Não que eu consegui o que eu queria 1 ano depois, mas acho que precisou desse processo. Aí, pô, aí minha irmã sentamos, conversamos, tivemos umas conversas difíceis, por que disso, por que daquilo, e tal, e tal, e tal. E aí, meio que eu e ela começou a se entender, né? Começou a olhar um pro outro e se entender. E ali, enfim, aí a gente já tinha sócio, porque quando... Ah, tem um detalhe importante. Quando eu abri essa empresa, além de tudo isso, eu falei, eu quero ter um sócio. Eu vendi metade da empresa, literalmente metade daquela parte que eu peguei ali, e tive um sócio. Por quê? Como eu sofri muito com essa questão de empresa familiar de não ter governança, na minha cabeça, a única forma de eu ter uma empresa estruturada com governança era ter um sócio, que eu precisava ser transparente e prestar contas. Então, se eu preciso prestar contas com alguém que não é da minha família, eu preciso ter um sócio. E deu muito certo. A gente evoluiu muito, criou regras de governança, acordo de sócios, a gente fez um monte de coisa que precisa ter nas empresas até hoje, né? E que quase ninguém faz. E aí eu falei, ó, tem sócio, é assim, assado, essas são as regras. E ali seguiu, né? Esse sócio não tá mais no negócio, mas aí a gente comprou escritórios, já fizemos outra fusão, e aí a coisa foi indo. Então, acho que esse período da sucessão, sem dúvida nenhuma, foi o mais traumático. Se foi uns 5 anos difíceis na minha família, mas muito difícil mesmo, muito, muito, muito. Talvez quem tenha essa mesma trajetória de ter um escritório familiar, talvez tenha se identificado em algumas coisas, né? Porque nem sempre é fácil lidar com família quando o assunto é profissional, é uma empresa que tem que dividir funções. Total. Então acredito que realmente deve ter sido desafiador. E a partir de que momento que você conheceu o Pedro Neri e aí, consequentemente, o Master? Foi nesse período desafiador? Como que isso te ajudou? Eu conheci o Pedro em meados de 2018, através de redes sociais, né? Sendo impactado pelos vídeos do YouTube. Naquela época o YouTube era mais forte, a gente ia buscar conteúdo mais no YouTube do que Instagram, essas coisas, né? 2018. Não faz tanto tempo assim, mas era. Aí eu conheci o Pedro, consumia conteúdo dele, só que assim, como ele ainda era pequeno, não era esse astro todo, né? Um grande mentor, a gente sempre se encontrava em eventos da classe. Então, pô, Convecon, eventos nacionais ou regionais. E eu me aproximei do Pedro até com amizade, de ser amigo do Pedro mesmo, em 2019, num evento da Nibo. A Nibo tinha a convenção dela, né? Eu e o Pedro palestramos no evento. Ele foi palestrante, eu também fui. E eu lembro que teve, um dia antes de começar oficialmente o evento, a Nibo fez um coquetel para os palestrantes. Pô, e a gente se conectou muito, porque a gente tem amigos em comuns aqui em São Paulo também e tal. E ali eu passei a continuar seguindo o Pedro, e ele, pô, focadão, né, no projeto digital dele, nos cursos. Fiz curso dele, o PSCC, PSCG. E aí, né, fui acompanhando a trajetória dele. No primeiro CCAV em 2022 eu tava lá, né, e eu tô no Scale desde a primeira turma de 2022, quando ele lançou lá a primeira vez. E aí eu não saí mais. Então, 2022 eu entrei no Scale, a gente faturava em média 150, 160 mil. Já é uma grande diferença, né? De 19 lá Boa, do começo. Muito. E aí 22 no Scale, 23 no Scale, e em 23 a gente já tava com mais de 250k. Aí ele convidou para conhecer o Master. Já era aderente, né? Porque já tinha média já de mais de 3 milhões por ano. E aí em 2024 eu comecei no Master. Já tô em 500 mil, já dobramos. Já passamos de 500. Então, foram 2 anos no Scale e eu tô no segundo ano do Master já. Então, eu conheço o Pedro, a pergunta, né? Lá desde 2017 para 2018. E tô na mentoria desde quando começou. Ou seja, você entrou pelo Scale com 150 mil de faturamento e hoje você já fatura 500 mil. 500 mil, em 4 anos. E o que você fez? Que mudança que foi essa, né? Para ter esse salto de crescimento? Essa pergunta é sempre muito icônica, né? Qual foi a virada de chave, né? Recentemente eu estava conversando com uma amiga, ela me encontrou, ela, nossa, amigo, que incrível, sua empresa, tanta gente espalhada pelo Brasil e tal, e não sei o quê. Como foi a virada de chave? Eu, amiga, sei lá, meu, faz 15 anos que eu faço esse negócio, velho. Eu nunca parei de colocar um tijolo, então, mas
A rede. A rede. A rede e a própria energia, sabe? Que a mentoria traz, tirando os conteúdos, claro, os entregáveis. Pô, todo o apoio que você tem em termos de conteúdo, de profissionais que te levam, isso é inquestionável. Mas a rede que te ajuda a crescer, sabe? É você estar envolvido e você está no mesmo grupo. Tipo, estamos no mesmo barco, vai? Com todo mundo que quer crescer junto, você cresce. Então, às vezes a gente encontra o pessoal aí, pô, vale a pena mesmo fazer? Eu falei, cara, não sei, faz que você vai crescer. Mas como é que cresce? Não sei. Assina aí. Assina aí que você vai crescer, meu, porque cresce, não tem como. A rede te leva, sabe? A rede, pra mim, é o que mais me impactou. E independente se é uma mentoria que você pague e tal, cara, você não vai encontrar a rede nos amigos do bairro. Porque não tem propósito específico. Então, você vem para um lugar que é um propósito específico, uma mentoria que tem muitos entregáveis, muitos profissionais experientes que vão te direcionar. Isso é muito legal, porque eu crescia com força, né? Força de tração, músculo. Opa, peraí. Vamos fazer um planejamento estratégico. Aprendi na mentoria. Fazer planejamento estratégico, canaliza a sua energia, cria os indicadores e as metas e foca. E todo o resto você abandona. Aprendi na mentoria. Então você aprende coisas que literalmente são coisas para crescer, né? Não só força muscular, né? Você aprende que para crescer você não precisa de tanto músculo. Só precisa da energia canalizada no lugar certo. E com toda essa energia, isso é muito bom. Costumo dizer que eu tenho casa para dormir no Brasil inteiro. E às vezes eu brinco, tô indo com a família, hein? Preparo o café da manhã. Porque você conhece muita gente no Brasil inteiro e, cara, isso te ajuda a crescer, pô. Legal. E essa troca que vocês têm dentro da mentoria também tem a questão que é separada por faturamento, né? Então, acredito que isso ajuda um pouco a você entender o que outro escritório, mais ou menos do seu tamanho, está fazendo. Exato. E ajuda a crescer também. Não, total. Sentar com quem está no mesmo nível de maturidade e de tamanho que você é muito bom, porque você faz mesmo as trocas. E ter acesso a quem está maior que você também, né? É que, assim, é 360. Você estar sentado com alguém que está do seu tamanho, na mesma realidade, te ajuda de uma forma. Mas também você ter acesso e conseguir sentar com pessoas que estão maiores do que você e maiores em vários níveis, também te ajuda a crescer. E você ajudar quem está começando, quem está precisando da sua ajuda, também te ajuda a crescer. Então é 360, você cresce. Por isso que eu falo, entra, e você vai crescer. Como? Porque, cara, é o negócio aqui, a mágica acontece, você está aqui dentro. Então, acho que é isso. Estar em ambientes assim é importante. Como fala, é obrigatório para crescer. E, Diego, agora voltando para um ponto polêmico. Nesses encontros ou na vida, você já encontrou outro escritório contábil que trabalha 100% home office? Não encontrei. E vivo brigando e quebrando objeções aqui da galera, porque ainda é um aspecto de cultura comportamental muito singular dos donos, né, dos empresários, não tem. E aí eu fico arrumando briga por aqui, né? Aí todo mundo já me conhece como o cara do home office, né? Mas não tem. Mas são 9 anos já que você está trabalhando como home office. E como que você consegue organizar a rotina para ter esses resultados que você tem de crescimento, lidando com aquelas questões que geralmente o home office geram, mas não sei se meu funcionário está entregando direito, não sei se a cultura da minha empresa está viva enquanto ele está em outro canto do Brasil. Como você lida com essas questões? Conseguiu estruturar isso de uma forma que não deixe o seu negócio morrer, né? Não, ou pelo contrário, cresça. Primeiro que toda vez que eu ouço alguém falar, não, porque não dá certo, eu falo, não, é você que não sabe fazer, porque eu tô crescendo. Essa é a primeira objeção que eu já quebro. Mas vamos lá. Por onde eu começo? Primeiro, respondendo a sua pergunta logo de cara, eu faço da mesma forma que tem que se fazer no presencial. O grande problema das empresas e dos empresários é que eles se enganam de que quando nós estamos presencialmente, quando nós estamos aqui, o óbvio não é dito
e não é ritualizado. Então a gente acha que só porque eu tive uma ideia, eu compartilho com você, isso é cultura. Isso é progresso. Isso é desenvolvimento. Não. Você vai esquecer a ideia. Só porque um cliente liga, e aí você sai da sua mesa, vem na minha, você fala, cliente X falou isso aqui, beleza? Não vai esquecer. Vai esquecer. E aí o empresário, ele acha que só porque as pessoas estão juntas, no mesmo ambiente, a cultura acontece por si só, a comunicação ela é excelente, os processos eles se alinham nas conversas de cafezinho, todas essas coisinhas que vão falando, sabe? É porque as pessoas literalmente acham que só porque estamos presencial acontece por osmose. E não. Porque ao mesmo tempo que o empresário fala isso, quando ele vai para uma rodada de hot seat ou quando ele vai para uma rodada de network, ele traz as mesmas dores. Estou com problema de comunicação. Meu time anda esquecido. Porque as tarefas não são... Esqueceram de mandar um imposto. Ué? Há 5 minutos atrás a gente estava numa outra roda e estava falando que não, porque é o presencial. E aí, agora você está me falando... Você está me confundindo. Então, eu costumo dizer que a escassez da presença física obriga a empresa a fazer o que precisa ser feito do ponto de vista de administração. Então, todas as teorias de administração, todas as ferramentas de administração, todos os ritos de gestão e cultura, na escassez, se você não fizer, não acontece. Então, o que você faz para manter a cultura viva? A nossa cultura é muito forte. O que você faz para manter os entregáveis? O que você faz para manter o time engajado? O que você faz para não sei o quê? Exatamente o que todo mundo deveria fazer, mas não faz, porque está presencialmente e acha que a coisa acontece só por estar. Então, são muitos rituais, muitos exercícios intencionais, periódicos, com constância, que faz a coisa acontecer. A gente tem uma média de... São 23 rituais que acontecem todos os meses, periodicamente. Então, tem rituais que são diários, tem rituais que são semanais, tem rituais que são quinzenais, tem rituais que são cada 10 dias. Dá um exemplo de um ritual, para o pessoal de casa entender o que seria isso. Um ritual, reunião de liderança, quinzenal. A cada 15 dias, os líderes da empresa se reúnem numa sala para discutir de forma estruturada as pautas do planejamento estratégico. Não é para ser terapia, é porque meu time, meu Deus, não. O modelo presencial ele é fracassado. Por que ele está fracassado? E ele precisa urgente, na minha opinião, ser revisto por pessoas que pensam. Por quê? Porque está todo mundo simplesmente indo para o escritório para fazer a mesma coisa. Né? Aquela história lá, né? Só passa o pano onde o padre passa. Tá todo mundo fazendo só aquela coisinha ali. Não faz sentido. Então, as reuniões sem objetividade, as conversas que, porque está presencial, porque é abundância, né? A torneira está ligada e gasta água. É intencional. A escassez te traz maturidade. Então, a reunião de liderança é estruturada no planejamento estratégico. Se você quiser falar mal ou chorar que seu time não tá, fala com o RH ou marca um café com o outro líder e vocês choram lá. A reunião de liderança é planejamento estratégico, indicadores e o que está acontecendo. Aí tem a reunião geral de transparência. Aí eu pergunto, empresário, qual de vocês na roda aqui faz a reunião geral de transparência? Mas o que é? A gente leva o planejamento estratégico e mostra o quanto a empresa está evoluindo no planejamento estratégico e o quanto nós estamos atingindo a nossa meta orçamentária. Orçado versus realizado. Faturamos tanto, está dando tanto de lucro, a margem está tal, está alinhado. Não faço. Mas você faz planejamento estratégico? Também não. Então você não está fazendo nem o básico. Aí você vai falar que o remoto não dá certo. A minha escassez, se eu não fizer isso, não dá certo. Mas você está sendo enganado, porque eu vou passar você à distância. Porque estou contratando funcionário aí na tua cidade. Então, se coça. Então tem a reunião geral de transparência, acontece uma vez por mês. São muitos, tem as rodas de conversa. A gente tem uma terapeuta que toda semana ela faz uma roda de conversa com um grupo de pessoas. Aí o RH organiza, né? Então acontece toda semana, mas são inúmeros. Tem a reunião com os líderes. Então o líder tem as famosas dailies, que eu não gosto de falar termo em inglês, mas todo dia o líder faz uma semana assíncrono, né? A daily assíncrona e uma semana vídeo. Abre a sala, 10 minutinhos.
E aí, as tarefas de hoje para amanhã. Então, é uma semana ao vivo, síncrona, e uma semana assíncrona. Para não ficar toda hora, né? Aí manda lá, fulano, tô vendo as tarefas aqui no painel, escreve, depois ele responde e interage. Mas todo líder tem que fazer obrigatoriamente uma reunião com o time todo, toda semana. Toda semana tem a reunião do time com o líder. E aí tem várias coisas. São mais de 23 rituais lá, que aí a coisa acontece. Os rituais de cultura, reunião entre equipes. É muita coisa. A gente só não faz happy hour online, porque isso, para. Não vamos tentar... Só na época de pandemia, né? Agora... não. Mó zoado. Vamos tomar uma cerveja junto. Cada uma. Pois é. Bom, mas eu acho que é muito legal você comentar um pouco sobre isso, porque ainda tem um pouco desses preconceitos, mas também vale a gente falar aqui que para cada empresa funciona de uma forma, né? Então, tudo bem se alguém acha que o presencial é a melhor forma para a empresa. Tá, Na tudo bem. sua, o home office funciona. É muito importante o quê? Aí que entra o que a gente estava conversando antes de começar, né? Autoconhecimento. Quem é você? Do que você gosta? Porque cultura, ela tá alinhada com as características do principal líder. Geralmente nas nossas empresas é o fundador ou os sócios. Empresas muito grandes que tem CEO e tal, a cultura é do CEO. Independente se ele é o dono ou não, se ele é acionista ou não, é o CEO. Então o principal líder, a cultura da empresa enquanto ele estar como líder, é dele. Não tem jeito. É ele que vai disseminar aquele estilo de vida, aquelas ideias, e aquilo vai ser a cultura da empresa naquele período enquanto ele estiver. E aí eu vejo muita gente querer fazer o home office, uma vez, 2 vezes por semana, como benefício. Não, benefício, tá difícil contratar. Não faça. Porque se você não consegue trabalhar em casa e você não gosta, é cultura, não faça. Vai dar errado. E tá tudo bem, porque tem funcionários que não gostam de trabalhar em casa. Ou em qualquer lugar. Pode trabalhar no escritório. Tem gente para todo mundo. Pode ser que demore mais para contratar? Sim. Demore mais para contratar, mas contrate certo. Então, assim, não tem certo ou errado e não é tudo ou nada. É só você se autoconhecer, entender qual é seu estilo e qual é a cultura do teu negócio, seja fiel àquilo. Não caia na modinha que, porque eu preciso o híbrido, e senão eu não contrato gente boa. Tem gente boa que gosta de trabalhar no escritório. E tá tudo bem. Né? Então, é só não cair em tentação. Seja fiel, autoconhecimento. Aí, fica a dica, então. É. E, Diego, já caminhando um pouco para o final desse podcast, qual conquista você conseguiria elencar para a gente que foi uma que, analisando a sua trajetória, foi algo que te marcou, que você percebeu que, poxa, agora eu percebi que eu tô crescendo, que eu tô chegando no meu objetivo, naquela meta que você comentou, tem muito nos Masters, né, de tô focado na minha meta e vou seguir aqui pro meu crescimento. Fazendo esse jogo, né, de seguir a meta, qual conquista você teve ao longo dessa trajetória que você falou, poxa, eu tô chegando lá, tô alcançando o que eu queria, acho que tô indo pelo caminho certo? Seja pessoal, profissional, um feedback de cliente que te deixou satisfeito? Não. Talvez pareça um pouco filosófico, ou não sei, mas acho que está relacionado com as pessoas do time. Assim, não teve coisas específicas. Lógico, a gente colhe êxitos sempre, né? Aumento de faturamento, a própria mentoria, quando você pega uma placa, é um feito. Cresci. Sim. O ano passado eu peguei a placa de 250. Esse ano eu peguei a de 500. Pô, a gente dobrou de tamanho em 1 ano e meio. Esse ciclo foi um pouco maior, né? Bom, mas em 1 ano e meio a gente dobrou de tamanho. É muita coisa. E dobrou de tamanho não é de 10 para 20. É 250 para 500. Né? Ultrapassou os 500. Então, essas micro conquistas que vão acontecendo, quando você está focado e você está sempre crescendo, elas, né? Acho que para mim é o time. É ver pessoas realizando sonhos cada vez mais, sabe? Interno. Você vê as pessoas do time, cada vez mais pessoas no time, realizando os sonhos pessoais, os objetivos pessoais, né? E compartilhando com outras pessoas e estando realizadas e às vezes agradecendo a gente, através da oportunidade, né, que a gente tem de geração de emprego e fomentar. Acho que isso para mim ele vai acontecendo, sabe? Então não tem um caso específico.
Acho que a transformação das pessoas que trabalham conosco ou dos clientes que a gente consegue ajudar, grandes impactos, né? Que a gente vê, putz, aquele cara a gente mudou mesmo. Não é todos, né, que a gente muda a vida deles, né? Mas tem uns que fica muito marcado porque realmente cria um impacto muito grande. Então, a transformação das pessoas e vendo elas realizarem os sonhos pessoais através dos nossos produtos e serviços ou da nossa oportunidade de trabalho, né, desenvolvê-las profissionalmente, acho que isso para mim é o que marca. Isso é o que move, sabe? É o propósito. Muito legal. Não é nem sobre dinheiro, é isso que fica. Legal. E para finalizar, qual mensagem você deixaria para alguns contadores que estão meio perdidos na zona de conforto ali do escritório, querendo avançar, querendo crescer, mas não sabem por onde começar? Cara, primeiro vai fazer terapia, mano. Vai fazer terapia porque, pô, meu, terapia é muito bom. Ter autoconhecimento pra, cara, se você não sabe nem quem você é, como é que você vai saber pra onde você quer ir, meu? Não faz sentido, né? Eu quero ir pra lá, mas eu não sei nem quem eu sou, mano. Não sei se lá é o lugar que eu quero ir. Vai fazer terapia, mas falando, profissionalmente falando, o primeiro passo, junte-se a pessoas ou esteja perto de pessoas que tenha instinto e tenha vontade, né, e espírito de sempre crescer, né, de pessoas ambiciosas que fomentam crescimento, fomentam negócios, que fomentam a transformação. Fica perto dessas pessoas, porque vai acontecendo um movimento, vai surgindo oportunidades, né? Então, depois da terapia, fica perto dessas pessoas, se junte a grupos, seja numa mentoria, seja alguma coisa na região, no bairro, uma associação comercial, mas se junte a empresários que queiram crescer, né? Não tem aquela coisa de que nós somos a média das pessoas, das 5 pessoas que a gente convive, né? Então conviva com pessoas que já são quem você quer ser. Esse é o primeiro passo. Aí o resto você vai descobrir no caminho. Mas faça terapia, pelo amor de Deus. Senão você vai cair com pessoas que talvez vão para lugares que você não goste de ir. Boa dica. Bom, gostaria de agradecer, então, a presença do Diego Gonçalves, que deu uma longa ensinamento aqui pra gente, né, sobre essa trajetória profissional, de que home office pode funcionar sim. Funciona. E que também é possível crescer e muito em até um ano e meio, convivendo com as pessoas certas e ficando firme aí no propósito. É isso aí. Obrigada pela parceria e por ter aceitado esse convite aqui do podcast, Diego. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação estar falando para os colegas de profissão e deixar uma mensagem para gerar um insight, né? Quanto mais empresários maiores, mais emprego a gente vai gerar, mais vidas a gente vai transformar e de repente a gente vai conseguir mudar um pouquinho a realidade do nosso país, né? Então, empreendam, cresçam, porque a gente vai gerar emprego e vai mudar a história da nossa nação aí. É isso aí. E com essa mensagem, finalizamos o CCAV Cast de hoje. Muito obrigada pela sua participação e até mais.